Olha, quando a gente fala em costura, a gente fala muito nas peças de vestuário, para decorar a casa e utilitárias também. Olha, é um segmento bem rentável, então toda terça-feira a gente tem esse quadro Burda na TV com feras. A Teca é boa demais. Vamos aprender agora com ela a fazer essa necessaire em formato de melancia, que é uma necessaire ou estojo infantil. Aí a utilidade cada um dá aquela que for melhor para si, de acordo com a sua necessidade. Por isso que eu fiz até um pouquinho maior, né? Porque se for estojo, entra a tesoura, entra a régua, né? E se for necessário, imagina. Na verdade, eu trouxe esse estojo para ensinar uma técnica de como costurar com redondo, porque às vezes a gente se perde, assim, sabe? Tem gente que evita de costurar partes redondas com medo de errar alguma parte, assim, sabe? De como fazer. Então, a melancia em si foi só uma desculpa para ensinar o que eu vou ensinar agora. E que boa desculpa! Então, assim, eu já uni esse pedacinho aqui, que é o branco com o verde, né? A parte de baixo da melancia. Agora eu vou ajudar a fazer a parte vermelha com o branco, tá? Então, para isso, antes de começar a aprender com os alfinetes, eu vou marcar com a caneta em qualquer lugar aonde os tecidos se encontram. Então, a gente pode fazer vários risquinhos assim, só para ajudar como guia. E agora, ó, o que a Tequinha fez? Ela colocou o alfinete em todas as partes. Isso, onde eu marquei com a caneta, eu juntei com o alfinete. Quer ver? O João vai chegar pertinho, vocês vão entender o que ela fez. Ó. Aqui, ó lá. Pá, 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 pá. Por que isso? Isso ajuda quando a gente vai costurar o redondo, é isso? Isso. A gente poderia só marcar o meio da peça e nas pontas e ir alfinetando e já costurando. Só que ele é muito curvado, sabe? Então, para não dar erro, não ficar sobrando tecido ou faltando tecido, a gente marca dessa forma. Eu bato até a mão assim na mesa para ver que ele tá sem dobra mesmo, sabe? E assim, você foi marcando aleatoriamente, Isso. não tem uma medida Não. entre um alfinetinho e outro, entre a marquinha da caneta e outra. Isso. Tá. Aí sim, agora a gente consegue levantar o tecido e onde está o alfinete, a gente vai alfinetando certo aqui assim, ó. Sabe? Ó, tava aqui o alfinete. Então a gente pega certo. E aí sim a gente consegue costurar. Eu encho de alfinete, sabe? Uhum. Tem gente que vai sem alfinete na cara e na coragem. Isso dá mais segurança, né? Porque aí você tem a Teca? certeza de que não vai sobrar tecido e nem faltar na hora de você fazer toda a curva. Porque faz um teste, faz sem fazer essa marcação que eu mostrei agora. Vai sobrar ou vai faltar tecido, sabe? Então assim você garante de que vai chegar aqui na outra ponta e vai estar tudo redondinho, vai conseguir passar a costura certinho, tá? Então essa é a lateral do estojinho. Agora, a gente, depois que faz essas três partes, o vermelho, o branco e o verde, a gente estrutura, coloca no feltro, na manta R1, R2, ou sem resina mesmo, e coloca um TNT também para dar mais uma encorpada na peça. E aí a gente, só depois que tá já o vermelho, o branco e o verde presa, que a gente vai colocar a estrutura, né? E aí a gente vai fazer as duas partes. E vamos colocar zíper. Eu coloco sempre essas ponteirinhas no zíper, porque se eu deixo o zíper chegar no final, ele não fica com... Fica bom, mas a gente dá um outro acabamento com essa ponteirinha. Então eu trouxe aqui para mostrar como é que faz essa ponteira. A gente pega 4 pedacinhos de tecido, que sobre só um pouquinho. Esse zíper mede 3 centímetros, então eu já cortei só com 4 centímetros de largura aqui, essas pontinhas. A gente vai se desfazer, a gente não precisa nem medir, só corta 4 retângulos, né? E para fazer essa ponteirinha. Eu prendo, essa ponteira termina aqui nessa linha, nesse tecido vermelho. Então, quando eu costuro um sem medir, ponho aqui certinho e vou ver aonde que termina o vermelho desse lado. Termina aqui, eu marco com a caneta e é onde eu vou passar a costura. Seguro com o zíper e vou marcar e vou costurar. E aí, quando a gente termina, ó, a gente consegue ter esse acabamento vermelho nas pontas, assim. Ou também pode optar de colocar o zíper até o final do estojinho. É só uma forma de dar outro acabamento no... Teca, próximo passo. Então, nós vamos costurar o zíper agora numa das laterais do estojo. E antes eu queria comentar com vocês que a ordem de unir as cores aqui das laterais,
o vermelho com branco e verde, tanto faz. Você pode começar unindo o vermelho com branco e depois colocar o verde, ou começar o branco com verde e depois colocar o vermelho. E tava tudo alfinetado. Você vem com a máquina em cima do alfinete. Isso, costura sem problema, dá para costurar em cima do alfinete, que a máquina... Você vem virando, né? Porque ela é circular, é isso? Isso. A máquina mesmo vai puxando o tecido de tal forma que você só vai ajudando, guiando com a mão, porque a máquina faz tudo sozinho, né? E como é arredondado, você me explicou no intervalo que tem que dar uns piquezinhos. Isso, depois que você costura, você pega o tecido assim e dá pequenos piques pequenininhos assim, a distância entre eles. Cuidado para não chegar perto da costura, né? Porque assim, quando você vira o tecido, ele não tá repuxando, ele tá tranquilão aqui, ó. Perfeito, excelente. Só para dar um melhor acabamento. Então, a gente vai costurar. Eu não trouxe o calcador de zíper, mas a gente pode costurar, fazer uma primeira costura agora para prender os tecidos e depois a gente põe a agulha mais para a esquerda para chegar a costura mais perto do dentinho do zíper, tá? Esse é um calcador normal da máquina. Esse é o geral que vem na máquina. Olha lá, por cima do alfinete, tá vendo, gente? Ó, vai que vai. Vai, tranquilo. Deixa eu só levantar para tirar o cursor e continuar. Quanto mais perto do dente chegar a costura, melhor. Melhor fica acabado. Eu faria uma segunda costura para chegar mais perto ainda Uma dos segunda? dentes. Aonde você faria aqui? Pro lado esquerdo, para chegar mais pertinho dos dentes ainda. Tá? Mas eu já vou passar para o próximo passo. Só limpar a peça. E aí, Cláudia, a gente vira a peça assim, ó. Tá o zíper, né? Uma lateral aqui do estojo, já com forro aqui, ó. Porque essa costura a gente não tem que fazer depois, sabe, colocar o viés, assim. A costura já tá toda embutidinha, fica tudo escondido, tá bom? Então agora eu vou fazer a segunda lateral. Eu vou colocar a outra lateral que eu já encorpei, né? Vou colocar aqui assim, ó, o zíper de frente pra mim. A lateral para baixo. E aí eu já coloco do outro lado o forro. E aí eu vou prender o zíper aqui e vou costurar para ficar as duas laterais. Pode começar, aí a hora que ela começar aí eu saio. Pode ser, minha linda? Tá bom. Vamos lá. O povo em casa adora ver o comecinho. Eu só vou prender com alfinete para tá mais... Você vai alfinetar tudo? Vou. Quando ela vai alfinetando, então, ó, vocês estão entendendo, né? Ó lá, ó. Uma parte. Eu já alfineto já com tudo, já, para segurar a peça. Que agora você vai só alfinetar. Só alfinetar. E aí você passa comigo depois? Passo. Deixa eu ver, você tinha alfinetado. Eu tinha alfinetado e aí eu já passei a costura. Passei uma costura do outro lado, Mas certo? você fez com o mesmo calcador, que não é de zíper. Isso. E qual macete que você passaria para elas? Então, o ideal é usar o calcador de zíper. Se não tem, jogar a agulha pro lado esquerdo para encostar bem rente no zíper, Foi o no que você dentinho fez do aqui. zíper. Ela tá pro lado esquerdo. Porque aqui ainda faltaria fazer de novo, né? Que eu ainda não fiz. Ó, quando a gente abre, a gente nota, por exemplo, aqui ficou mais larguinho, assim, do dente do que aqui que ficou muito rente, tá vendo? Então, isso a gente deixa tudo igualzinho com a agulha, a posição da agulha pro lado esquerdo. Não precisa fazer, só posiciona a peça aqui para elas entenderem, por favor. Não precisa nem costurar. Só como é que você faria com ela bem à esquerda? Ela já tá à esquerda, né? Dá para jogar mais. Colocar, aqui tá centralizada a agulha. A gente põe a agulha bem nesse cantinho aqui. E aí costura, aí ele encosta bem mais. Eu vou riscar aqui com a caneta. Mais à esquerda, ó, tá. O dente eu tô sentindo ele aqui, ó. Quando a gente passa a caneta, a gente sente. Geralmente a gente faz isso, uma costura só para segurar o tecido e depois para encostar bem rente. Ó, só de passar a caneta eu sinto o dentinho do zíper. E aí passaria aqui. Com a agulha bem à esquerda, desse lado e do outro também, dos dois lados. Perfeito. E aí quando for abrir, tem direitos assim e aqui estão os forros, certo? Agora a gente tem que colocar o fundo da peça. Só que antes, quando eu coloco o molde, tem esse gabarito aqui que a gente vai posicionar na parte vermelha e com uma canetinha dessas que apaga com o calor do ferro, a gente já marca aonde que estão as sementinhas. E depois com uma tinta de tecido e um cotonete ou esse pinta-bolinha aqui, a gente pega a tinta de tecido e vai pintando aonde a gente fez as marcações da sementinha. Eu acho melhor só pintar, marcar a semente depois que já está costurado com zíper, tá? Então, feito isso, a gente vai unir o fundo das peças. Aqui estão os fundos.
o que é o tecido principal a gente vai unir com esse. E o que é o tecido do forro a gente vai unir frente com esse aqui. Então, a gente tem que segurar tudo com alfinete e passar a costura dos dois lados, tanto do tecido principal como do tecido de forro. Ok. Tá? Então, eu vou encontrar aqui com os alfinetes para ajudar a segurar. E aí, feito isso, eu só vou querer mostrar como é que segura, costura aqui nessa pontinha, que esse é o que dá o acabamento e acabou a peça. Então, vamos costurar. Até bom que aí a gente vê o lado como é que fica, né? Como a gente faz a costura, quando a gente fez no começo da aula. Sim. Então, a gente vai fazer a costura, o retrocesso. Ó, tá vendo como a máquina vai puxando? E tá tudo com alfinete, tá costurando tranquilo, ó. Fácil, não? Ah, é muito fácil. A gente só vai guiando com a mão, assim, ó. Mas a máquina vai puxando. O máximo que puder encostar aqui, no final, é melhor. E aí dá o retrocesso. E vai fazer isso desse outro lado também, né? Agora é desse outro lado. E depois fazer a mesma coisa aqui no forro, tá? Então, vou fazer rapidinho. Só costurei só a pontinha para mostrar aqui o acabamento, ó. O que eu quero mostrar, depois que a gente costura os dois lados do tecido principal e faria a mesma coisa aqui do forro, só deixa uma abertura no forro para a gente poder depois virar a peça. E aí só falta mostrar essas pontinhas aqui, como é que faz essa costura daqui. Então eu costurei essa pontinha aqui para mostrar rapidinho. A gente, depois de costurado bem certinho, né? A gente vai deixar essa parte reta, centralizar o zíper e esse assim, ó. Então tá reto aqui, costurado até o final, né? Reto aqui e vai passar uma costura reta. Aqui assim, ó. Então vai juntar o tecido principal, o zíper aqui no meio e o tecido do forro e vai passar essa costura reta. E é nesse momento que a gente coloca uma alcinha. Se eu fiz uma alcinha aqui assim, dessa vez eu fiz verde. Aí coloca aqui no fundo, aqui no meio, encostado no tecido principal, leva ele lá pro fundinho. Melhor puxar daqui de dentro. Deixa uma boa abertura para virar a peça, né, Calé? Porque aqui tá bem estruturado, ó. Então, colocar a alcinha de um dos lados e aí passa a costura tudo junto. E depois que vai virar a peça. E aí vira a peça pelo forro. E é assim que faz as duas pontas aqui do estojinho e deixa reto para chegar, deixa eu mostrar nessa peça pronta, para chegar nesse reto aqui, ó, sabe? Nesse retinho aqui, tá? E aí tá feito o estojo, depois você vira pelo forro e aí você termina de pintar. Eu pintei só depois que tava tudo pronto, aí sim que eu peguei uma tinta, molhei a pontinha do pintado. E pintou, ficou uma belezinha. E ficou. Olha que graça, gente, um estojo, né, de melancia, uma linda necessaire. Dá para vender pelo menos a R$35. E a gente vai ficando por aqui. Verônica Silva continua pintando. Um beijo. Obrigada, minha paixão. Obrigada Tequinha, muito obrigada, minha linda.